capítulo 19. Lucas 19. Lucas, capítulo 19. Eu quero pensar com você acerca de uma pessoa que desejava muito conhecer a Jesus. O desejo dele era conhecer Jesus. Ele tinha esse desejo no coração, nutria isso dentro de si. E um dia, ele ficou sabendo que Jesus iria passar ali na sua cidade. Jesus, ele andava por várias regiões, sempre pregando a palavra de Deus, e a fama de Jesus, ela se expandia muito rápido. Então, onde Jesus chegava, ele atraía multidões. E um dia, ele estava entrando numa cidade chamada Jericó. A cidade de Jericó era famosa pelo seu intenso comércio de bálsamo. Era uma cidade que tinha um intenso comércio de bálsamo. Então, por ser uma cidade rica, devido ao comércio dessa planta medicinal, havia em Jericó um posto de coleta de impostos, uma coletoria de impostos ali naquela cidade. E Zaqueu, pelo que tudo indica, era o chefe dos cobradores de impostos. O texto bíblico vai nos mostrar isso de maneira muito clara, não é? Ele era aquele responsável por todos os cobradores de impostos, porque o Império Romano, ele colocava cobradores de impostos em cidades, em locais estratégicos, e o valor daqueles impostos, não só para financiar, não é, a vida luxuosa dos imperadores, também servia para financiar o exército romano, que era um exército muito grande. Os soldados recebiam o seu salário, e esse salário era pago com os impostos que eram coletados nas cidades de países escravos de Roma. E Israel era escravo de Roma. Então, ali naquela cidade, Jesus estava entrando, e o texto bíblico vai nos dizer então isso. Eu queria ler com você Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda pressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu lhe o restituo quadruplicadamente. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu quero pensar com você nesta noite sobre as oportunidades que Deus nos dá. As oportunidades que Deus nos dá. É interessante que Zaqueu, ele tinha tudo contra si. Primeiro, a Bíblia diz que ele era de baixa estatura, não sabemos qual o tamanho dele, mas isso poderia dificultá-lo em algumas questões do dia a dia. A Bíblia diz que ele era chefe dos cobradores de impostos, então isso significava muito, porque como chefe dos cobradores de impostos, e essa classe era muito odiada pelos judeus. Sabe por quê? Primeiro, eram judeus que trabalhavam para o Império Romano, então eram considerados traidores.
Eram judeus que trabalhavam para o Império Romano e eram considerados traidores. Segundo, eles nunca cobravam o justo, aquilo que só o Império Romano cobrava. Na maioria das vezes, eles cobravam um a mais que ia para o bolso deles. E os judeus sabiam disso. Irmãos, o Império Romano tinha uma carga tributária de 22%. Tudo aquilo que o povo judeu produzia, 22% ia para o Império Romano. 22%. Mas nunca era apenas isso. Os cobradores de impostos, não todos, haviam as suas exceções, mas a maioria deles sempre aumentavam isso. Por isso eram pessoas ricas, abastadas, que ganhavam, além do seu salário do Império Romano, uma porcentagem daquilo que o Império Romano dava para eles, eles também cobravam a mais das pessoas. Por isso eles enriqueciam, mas em contrapartida eram pessoas muito odiadas. O povo odiava os cobradores de impostos, porque não eram pessoas, na sua maioria, honestas. Uma outra coisa interessante que eu quero pensar com você é que os cobradores de impostos também, eles eram pessoas excluídas do convívio social. Porque como eram pessoas odiadas, eles não podiam se relacionar, não podiam participar dos cultos no templo, porque quando eles chegavam, eles eram considerados os pecadores, não é? Então, quando eles chegavam, as pessoas se retiravam, as pessoas zombavam, as pessoas depreciavam, as pessoas menosprezavam. Era assim que acontecia naquela época. Então, Zaqueu tinha tudo contra si, tudo contra ele. Mas ele tinha algo que muitos daqueles que se consideravam justos não tinham. Ele tinha um desejo sincero de conhecer a Jesus. E quando ele ficou sabendo que Jesus iria na cidade de Jericó, quando ele soube que ali, na cidade de Jericó, Jesus estava passando por ali, não é? Ele imediatamente teve um desejo de conhecer a Jesus. Obviamente, ele já havia ouvido muito sobre Jesus. Ele já tinha escutado muitas histórias sobre Jesus. Mas agora, ele tendo esta oportunidade, ele, mais do que depressa, ele foi até Jesus. Interessante que ele não manda um recado para Jesus. Ele não pega um dos seus serviçais e diz assim, vai lá e fala com Jesus, que eu estou esperando ele aqui na minha casa, que ele é meu convidado de honra e eu quero jantar com ele hoje. Ele não faz isso. Ele não terceiriza esse desejo. Ele não manda ninguém no lugar dele. O que ele faz? Ele vai até Jesus pessoalmente. Quando ele chega lá, veja só, ele era de pequena estatura, a Bíblia diz isso, ele era de pequena estatura, a multidão cercando Jesus, eu fico imaginando que ele queria ver Jesus, mas não conseguia, o texto bíblico diz isso, não é? E naquele momento ele não conseguia visualizar Jesus, imediatamente ele vê um sicômoro, que na verdade é uma figueira, não é? Uma figueira de tamanho considerável. Ele então sobe naquela figueira, porque ele queria conhecer Jesus. Ele tinha esse desejo de conhecer Jesus. Ele sobe naquela figueira. E quando ele está lá em cima, finalmente, ele poderia ver quem era Jesus. Jesus para, olha para cima e diz, Zaqueu, desce depressa. Eu hoje quero ir na sua casa. Já imaginou a sensação daquele homem? Como é que você se comportaria se você tivesse o desejo de somente saber quem era, de conhecer, nem que seja de longe, alguém muito famoso, mas de repente aquela pessoa para, olha para você e diz, eu vou na sua casa, desce daí. E aí nós começamos, não é, a imaginar algumas cenas, ele tentando descer, se escorregando, se esfregando todo, se arranhando todo, pulando daquela figueira e indo correndo para a sua casa, porque ele iria receber, gente, não era um fariseu, ele não iria receber um líder religioso qualquer, ele não iria receber um doutor da lei, ele não iria receber um escriba, ele iria receber Jesus Cristo na casa dele. E Jesus então entra naquela casa. Quando Jesus faz isso, ele é censurado, porque muitos tinham os cobradores de impostos como pessoas pecadoras, são pecadores.
Como é que Jesus, que se diz um homem santo, pode entrar na casa de um pecador como Zaqueu? Não é? Mas Jesus, ele não está preocupado com o que eu acho, com o que você acha, com o que o outro acha. Jesus, ele não tem essas convenções humanas. Ele não se deixa levar pelos nossos exclusivismos. Ele não se deixa levar pelas nossas barreiras, pelos nossos muros. Ele ama todas as pessoas, inclusive você, inclusive a mim. Ele nos ama. Ele não faz acepção de pessoas. Para ele não importa se você é rico, se você é pobre. Para ele não importa se você tem um certo grau de cultura ou não. Se você sabe ler ou se você sabe 4, 5 idiomas. O que Jesus quer é saber se a sua casa está aberta para ele ou não. Se o seu coração está disponível para ele ou não. Então, naquele momento, Jesus entra na casa de Zaqueu. Não sabemos o teor da conversa. Não sabemos como foi a conversa. Não sabemos qual foi ou quais foram as perguntas que Jesus fez para Zaqueu, ou qual foi o teor do ensinamento de Jesus para Zaqueu. Eu só sei de uma coisa: aquele homem creu em Jesus Cristo. Aquele homem pôde olhar para Jesus e, de repente, ele toma a palavra e diz assim: Senhor, se eu defraudei alguém, olha só que interessante, se eu defraudei alguém, eu vou devolver quadruplicadamente. E eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Quando você encontra Jesus Cristo, é interessante isso. Quando você encontra Jesus Cristo como seu Salvador, quando você entende que Ele veio a esse mundo para salvar você, você não se preocupa em receber, você se preocupa em dar. Você se preocupa em compartilhar. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. Jesus, então, ouvindo aquela declaração de Zaqueu, ele pôde entender o seguinte: esse homem compreendeu a minha proposta. Esse homem entendeu o que eu quis dizer para ele. Esse homem compreendeu a minha missão e a essência da minha missão. Jesus não veio, gente, Jesus não veio transformar pessoas pobres em pessoas ricas. Jesus não veio transformar pessoas más em pessoas boas. Jesus não veio transformar pessoas doentes em pessoas curadas. Jesus veio transformar pessoas mortas em pessoas vivas. Foi isso que ele veio fazer. Então Zaqueu entende isso. Zaqueu compreende isso. E naquele momento Jesus diz assim: hoje veio salvação a essa casa. Porque este também é filho de Abraão. E no versículo 10 ele diz: porque o Filho do Homem veio, não é? Salvar o que se havia perdido. Talvez essa seja a sua história. E eu queria pensar rapidamente, nesses minutos que temos, porque ainda vamos passar o vídeo das famílias. Eu queria pensar com você sobre o seguinte: Deus deu uma oportunidade para Zaqueu. Zaqueu quis. Deus conhecia aquele coração, Deus sabia o que estava no âmago, no mais profundo do coração de Zaqueu, e Deus então proporcionou a Zaqueu esta oportunidade. Deus deu uma oportunidade para Zaqueu, e Deus está dando nesta noite uma oportunidade para você. Deus permitiu que você viesse aqui hoje, não simplesmente para ver um batismo, não simplesmente para se emocionar com esta família amada que cantou. Deus permitiu que você viesse aqui hoje, não apenas para ouvir, não é, a palavra de um pastor. Deus permitiu que você viesse aqui hoje para que você tenha, de uma vez por todas, essa certeza: Ele ama você. E Ele quer entrar no seu coração, na sua casa, como Ele entrou na casa de Zaqueu. E Ele está dando para você mais uma oportunidade para que você tenha um encontro com Ele. Agora é interessante que aconteceram algumas coisas com Zaqueu. Primeiro, observe só as atitudes de Zaqueu. Zaqueu se encontrou com Cristo. Ele queria, Deus deu a oportunidade. Mas é interessante que Deus, Ele não faz tudo para você. Deus já providenciou tudo. O filho dele já veio, o filho dele já morreu na cruz. Hoje existe solução para o nosso pecado. Mas Deus quer que você tome algumas atitudes que Zaqueu tomou. E rapidamente eu quero pensar sobre isso. Primeiro, Zaqueu é aquele que não se contenta com informações acerca de Jesus. Zaqueu é aquele que não se contenta em saber informações sobre Jesus.
Zaqueu é aquele que quer conhecer Jesus. E isso é diferente. É ou não é? Você saber quem é Jesus é uma coisa. Todo mundo sabe alguma coisa acerca de Jesus. Se eu perguntar aqui agora para cada um de vocês alguma informação sobre Jesus, eu tenho certeza absoluta de que de cada irmão vai me dar uma informação, e muito possivelmente uma informação diferente do outro. Uns vão dizer assim: ah, pastor, Jesus foi filho de Maria. Tá certo. Outros vão dizer: pastor, Jesus é o nosso Salvador. Tá certo. Pastor, o Senhor Jesus Cristo, ele morreu numa cruz ao lado de 2 malfeitores. Tá certo. Jesus, pastor, tinha 12 apóstolos. Tá certo. Jesus nasceu em Belém. Tá certo. Jesus foi traído por Judas. Tá certo. Mas isso não significa que você conheça Jesus Cristo. Você conhece a história dele. Zaqueu sabia quem era Jesus. Ele já ouvia falar de Jesus. Quem não ouvira falar de Jesus naquela época, naquela circunstância? Mas ele não se contenta com isso. Ele quer conhecê-lo pessoalmente. Ele quer ter um encontro com esse homem de quem tanto falam. Nesse mundo existe um povo que fala de Jesus o tempo todo. Existe um povo que reúne para cantar louvores a Jesus. Existe um povo que se reúne para falar de Jesus para as pessoas. O tempo todo nós estamos falando de Jesus, mas a sua vida só mudará se você conhecê-lo. Então Zaqueu, ele não se contenta com informações. Ele vai lá conhecer Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para você, amigo visitante. Você conhece Jesus de verdade? Ou você sabe quem ele é? Porque tem diferença. Se você me disser assim: pastor, eu sei quem é Jesus, eu sinto te dizer que você continuará perdido, você continuará condenado, porque o que te salva não é a informação, o que te salva é a pessoa. Então eu te pergunto nesta noite: você sabe quem é Jesus? Ou você já conheceu Jesus? Você já teve um encontro pessoal com Jesus Cristo? Ou você tem se contentado apenas com informações? Tá bom, eu sei quem é Jesus. Sabe qual é a diferença entre aquele que sabe quem é Jesus e aquele que conhece Jesus? Aquele que sabe quem é Jesus nunca assume um compromisso com ele. É o religioso. É aquele que cumpre com suas obrigações religiosas. Aquele que cumpre com as suas obrigações eclesiásticas. Mas aquele que conhece Jesus, nunca mais será a mesma pessoa. Aquele que conhece Jesus Cristo, toma um rumo diferente na vida. Caminha numa direção diferente. Vai numa direção diferente. A partir daquele dia, Zaqueu nunca mais seria o mesmo. A partir daquele dia, Zaqueu, eu não sei o que aconteceu com Zaqueu, não me pergunte, não há informações na palavra de Deus, eu não sei se ele abandonou a coletagem de impostos, eu não sei se ele se tornou um cobrador de impostos justo, eu não sei o que aconteceu com ele, mas alguma coisa aconteceu. Isso eu tenho certeza. Porque é impossível você conhecer quem é Jesus Cristo e continuar sendo a mesma pessoa. Eu conheci há 28 anos atrás. Olha, eu não vou entrar em detalhes, mas se você me conhecesse antes de Jesus, e se você agora me conhecesse do jeito que eu sou, você diria assim: meu Deus, não tem como Jesus Cristo ser uma história qualquer. Ele é real, ele existe, ele é real. Então, Zaqueu não se contenta com informações. Mas Zaqueu também toma uma outra atitude, e eu já estou caminhando para o final. Zaqueu é aquele que enfrenta tudo por Jesus. Quando ele chega lá, onde Jesus estava, uma multidão, Cida. E ele tentando ver quem era Jesus e não conseguia por causa da multidão. Por quê? Ele era de pequena estatura. Não conseguia, não é? Era muita gente cercando Jesus. Muita gente comprimindo Jesus. Muita gente apertando Jesus. Muito curioso.
Mas havia um homem ali que queria conhecer Jesus. E ele tentou de todas as maneiras. E ele tentou. Ele não se dá por vencido. Ele poderia ter dito assim: puxa, eu achei que eu ia conseguir. Ah, não, que decepção. Eu queria tanto conhecer Jesus. O que eu faço? Ah, infelizmente, vai ter que ficar para a próxima, né? Foi isso que ele fez? Não. Ele queria ver quem era Jesus. Ele vai e olha, de repente, o que ele vê? Um sicômoro. Baixinho, olhou para cima, olhou para Jesus, teve uma ideia. De repente, a lâmpadazinha piscou. Pim! E ele teve uma ideia. Vou subir no sicômoro, porque eu quero conhecer esse homem. Não tem multidão que me impede de conhecer esse homem. Não tem dificuldade que me impede de conhecer esse homem. E ele sobe naquele sicômoro. Não sei como, mas subiu. E ele lá de cima recebe a recompensa do seu esforço. Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa. Eu quero ir na sua casa. Não houve dificuldade. Sabe qual é o problema de muitas pessoas hoje? Muitas pessoas têm colocado muitas dificuldades para conhecer Jesus. Existem algumas multidões que têm conseguido manter muitas pessoas longe de Jesus. Existe uma multidão chamada preconceito. Preconceito. Muitos estão na igreja, mas dizem assim: não, eu não vou, eu nasci nessa confissão religiosa e eu pretendo ficar aqui porque me ensinaram assim, e esse povo aí, esse povo só quer saber de dinheiro, esse povo aí, eles não ensinam a verdade, e vai colocando multidões e mais multidões no coração. Tem outros que têm uma multidão chamada medo. Medo do que os pais vão pensar. O que será que meu pai vai pensar se eu falar para ele que eu agora entreguei minha vida para Jesus? O que será que a minha namorada vai pensar quando eu chegar perto dela e falar assim: eu agora encontrei Jesus Cristo e eu vou viver para Jesus? O que será que a minha namorada vai fazer? Será que a minha namorada vai me acompanhar ou ela vai terminar o namoro comigo? O que será que vai acontecer? E os meus pais? E se eu chegar em casa agora e falar para os meus pais que eu agora sou um cristão, que eu agora entreguei minha vida para Cristo, o que será que os meus pais vão fazer? O que será que a minha mãe vai dizer? E aí o medo impede a pessoa de conhecer a Cristo. É a multidão do medo. Zaqueu venceu as multidões. E Deus espera que você vença as suas. Qual é a multidão que tem impedido você de conhecer a Cristo? Será que é a multidão do comodismo? Quantas pessoas estão acomodadas? Simplesmente se acomodaram nessa vida e não andam, não vão para frente, não vão para trás, vivem as mesmas coisas todos os dias, de segunda a segunda, é a mesma coisa, e se acomodou nisso, estacionou nisso, estacionou no pecado. Daqui não saio, está muito bom aqui, está tudo jóia, minha vida está uma maravilha, até quando não sei. Mas essa é a multidão de muitas pessoas, a multidão do comodismo, a multidão do medo, a multidão do preconceito, não é? A multidão da indiferença. Você prega, a pessoa ouve, balança a cabeça, concorda, mas não abre a porta do coração para Cristo. Eu digo para você, tem muitas pessoas enganadas. Um dos maiores perigos da vida é vivermos de maneira enganosa, enganando-nos a nós mesmos e enganando as pessoas. Um dia eu e você estaremos diante de Deus. Isso é fato. Todos nós vamos para um mesmo lugar, vamos prestar contas para Deus. Lá na eternidade estaremos diante do Senhor e lá não haverá mais absolutamente nenhuma multidão, só você e Deus. E eu quero pensar, o que é que você vai dizer para Deus? Quais são as desculpas que você vai dar para o Senhor? Por que você não aproveitou a oportunidade que Deus te deu? Porque Deus está dando uma oportunidade para você hoje. Mas o que é que você vai fazer com essa oportunidade? Você vai perder a oportunidade? Você tem certeza de que estará vivo amanhã? Você tem certeza de que estará vivo semana que vem? Você tem certeza de que terá uma outra oportunidade pela frente? Será que você terá? Por que você não aproveita hoje essa oportunidade? Hoje, e entregue-se a Cristo. Hoje, vença a multidão que está impedindo você de se encontrar com Jesus.
Não se contente apenas com uma informação. Vença a multidão. Qual é a tua multidão? Zaqueu venceu a dele. E eu garanto uma coisa para você. Se você colocar no seu coração, eu quero conhecer Jesus, não tem multidão que me impeça, Deus vai proporcionar um meio para que você o conheça. Sabe por quê? Porque é isso que Deus quer. Deus não quer que você apenas tenha informações acerca dele. Deus quer que você o conheça. Jeremias 9, 23 e 24 diz assim: não se glorie o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus, e que executo justiça e juízo sobre a terra, e que destas coisas me agrado. Jeremias 29, 13 diz assim: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não quer ser apenas uma informação para você. Deus não quer ser apenas um retrato na parede para você. Deus não quer ser apenas uma imagem em cima da sua mesa. Deus quer ser alguém real na sua vida. Alguém com quem você possa se relacionar. Alguém para quem você pode orar. Alguém com quem você pode conversar. Porque Ele está pronto a ouvir as nossas orações. A palavra de Deus diz em Jeremias 33, 3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós precisamos entender que Deus, Ele não quer ser apenas um retratozinho na sua carteira, Ele quer ser o seu Salvador. Ele quer ser o seu Senhor. Ele quer entrar no seu coração. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele cearei, e ele comigo. Provérbios 23, 26 diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. É isso que Deus quer de você nessa noite. Deus não quer sacrifício. Deus não quer penitência. Deus não quer que você faça um sacrifício de fé, porque o maior e único, aceitável sacrifício já foi feito por Cristo na cruz. Não há mais sacrifícios que agradem a Deus, apenas um que foi oferecido há 2000 anos atrás. Sabe aquele homem que foi pregado naquela cruz há 2000 anos atrás? As mãos foram traspassadas, os pés traspassados, uma coroa de espinhos na cabeça, o lado foi furado por uma lança. Aquele homem estava lá por sua causa. Por minha causa, por nossa causa. Sabe o que é? Qual a visão que temos da cruz? A cruz é a oportunidade de Deus. A cruz mostra o tamanho do nosso pecado. Quando eu olho para a cruz, eu vejo como eu sou pecador, mas eu também vejo como Deus abriu uma porta para mim. A cruz é a porta que Deus abriu para você. A cruz é a oportunidade de Deus para você. Por isso que nós louvamos ao Senhor Jesus. Ele diz que Ele é a porta que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. E lá em João capítulo 10 ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim achará pastagens. Então eu quero deixar essa reflexão com você nesta noite. O que é que você vai fazer com essa oportunidade que Deus está te dando hoje? Você vai fazer como Zaqueu? Aproveitar a oportunidade? Você veio aqui nesta noite simplesmente para atender o convite de um amigo? Eu agradeço muito você por estar aqui nesta noite, mas eu não vejo assim, porque nós nesta igreja não perdemos a oportunidade de falar de Jesus. E todas as vezes que você vier aqui, você sempre vai ouvir uma mensagem de Jesus para você. Aqui nós não falamos de dinheiro, nós não falamos de negócios, aqui nós falamos de salvação. E se você veio aqui nesta noite, simplesmente para atender um convite de um amigo, ou se você veio aqui para participar deste momento festivo que nós temos hoje, eu quero dizer para você que eu vejo diferente. Deus permitiu que você estivesse aqui hoje, porque Ele está dando mais uma oportunidade para você. Pode ser que você apenas saiba informações acerca de Jesus, mas Ele não quer ser uma informação para você, Ele quer ser alguém real para você. O que é que você vai fazer nesta noite? Qual é a decisão que você toma nessa noite? O que você quer nessa noite? Você quer continuar vivendo da mesma maneira? Porque Zaqueu podia viver da mesma forma.
Ele poderia ter visto ali a multidão, poderia ter olhado para as dificuldades, ele poderia ter visto ali todo o problema, e ele poderia ter dito assim: outra hora eu venho, mais para frente eu venho, agora não, está muito difícil, tem muita gente aí, como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou conseguir ver esse homem? Essa multidão não deixa. Eu vou embora para casa. Outro dia eu vejo esse Jesus. Mas ele não fez isso. Porque ele não se contentava com informações. É agora ou nunca. Eu vou conhecer esse homem. Agora ou nunca. E ele então sobe naquele sicômoro. Deus está te dando uma oportunidade hoje. Você pode sair daqui como Zaqueu. Rico. Não com dinheiro, não com bens materiais, mas com a maior riqueza que um ser humano pode ter, a salvação. Você pode ser salvo hoje. O seu nome pode ser inscrito no livro da vida hoje. Hoje Deus pode colocar o seu nome lá no livro da vida. Sabe por quê? Um dia, Deus vai abrir esse livro e Ele vai começar a chamar o nosso nome. Não é? Gabriela, Carmelita, Natália, Terezinha. Será que ele vai chamar o seu? O meu está lá. Eu não sei qual é a colocação dele, mas o meu está lá. Não porque eu mereço, porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou um pecador, e se não fosse a graça de Deus, eu estaria agora perdido. Eu sou salvo porque Jesus Cristo me amou e eu criei, eu acreditei, eu aceitei. E o meu nome foi escrito lá porque Deus é gracioso, misericordioso, perdoou todos os meus pecados. Ele não levou em conta os meus tempos de ignorância. Ele pegou os meus pecados e lançou lá nas profundezas do mar. E Ele nunca mais se lembra deles. Eu me lembro porque eu sei que eu entristeci muito o Senhor, e isso traz tristeza para o meu coração. Ah, se eu pudesse ter encontrado Jesus antes. Mas eu encontrei Jesus com 18 anos. E há 28 anos eu sirvo Jesus. Nunca me arrependi. Ele nunca me fez mal nenhum. Foi a melhor coisa que pôde acontecer na minha vida. Foi o dia que eu encontrei Jesus Cristo. Foi o dia que Ele deixou de ser uma informação para mim. Foi o dia que Ele deixou de ser só um retrato na parede. Ele se tornou o meu Senhor, o meu Salvador, o meu amigo, o meu companheiro. O que é que você vai fazer hoje? Qual é a sua decisão hoje? Você vai se contentar apenas em tê-lo como uma informação? Ou você quer se encontrar com Jesus hoje, como Zaqueu? Deus está te dando uma nova oportunidade. Quantas você ainda terá, eu não sei. Mas que hoje é uma oportunidade, é. Aqui não tem multidão, aqui não tem sicômoro, aqui não tem ninguém para impedir você, a não ser você mesmo. Hoje você pode ser a sua pior multidão. O que é que você vai fazer? Eu quero te perguntar nesse momento. O que é que você vai fazer? Você gostaria de pôr um ponto final nesta vida? Chega. Aqui é o fim desse velho homem. Eu quero que Jesus entre no meu coração, na minha casa, como Ele entrou na casa de Zaqueu. Eu quero ser salvo. Eu quero encontrar essa paz que Jesus dá. Eu não quero que Ele seja apenas uma informação para mim. Eu quero conhecê-lo como Zaqueu conhecê-lo. Sabe por quê? Sabe o que é melhor? Você quer conhecê-lo? Ele também quer. Ele também quer. A Bíblia diz assim: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Qual é a sua decisão nessa noite? Você gostaria de entregar sua vida para Cristo?